E aí, mudando de assunto, a gente vai para a cozinha. Que tal você saber como higienizar e armazenar melhor as frutas que você compra aí, né? Para utilizar, para aumentar o tempo de vida delas e deixar sempre limpinha, pronta para o consumo da sua família. Para conversar sobre isso, eu estou recebendo Natália Verutsky, nutricionista. Tudo bem? Tudo bom. Falei certo seu sobrenome? Falou. Verutsky? Alemão, é isso? É, polonês. Polonês, chique É demais. meu marido. Bem-vinda, viu? Pela primeira Obrigada. vez à nossa revista. Obrigada. Bom, tá aí uma série de dúvidas, né, que as pessoas também têm sobre como armazenar as frutas, como lavar direitinho, que tipo de produto que é indicado, porque existem frutas que são mais delicadas e outras que aguentam mais o tranco, como a gente diz, né, que a casca é mais dura, tem aí uma certa Tem maior carapaça. durabilidade. Certo. E aí as dúvidas acabam surgindo. Sim. A gente vai começar falando sobre essas frutas que a gente separou aqui, que são morango, ameixa e as uvas, que são vários tipos diferentes de uvas. Sim. Tá aí uma frutinha que é delicada, mas é deliciosa. Todo mundo gosta, a maioria das pessoas pelo menos gosta, as crianças principalmente, que é o morango. O morango, ele tem um jeito certo da gente lavar e armazenar também, né? Existe uma particularidade em cima dele, né? Sim, eu separei essas três frutas, que elas são frutas delicadas. Tá. Então, começando pela escolha, você deve escolher frutas que não tenham, por exemplo, machucados, que não estejam murchas, que não estejam com fissuras, né, com aberturas, amassadas. Então, frutas que estejam íntegras. Tá, e no caso da escolha dessas frutas, o cuidado tem que ser maior ainda, porque normalmente os mercados colocam todas elas embaladinhas, em Sim, caixinhas, o que sim. dificulta muitas vezes essa Isso. análise, Na né? feira é mais fácil você visualizar a fruta, você pegar a fruta na mão, você poder escolher melhor a fruta. Quando você vai no supermercado ou no mercado, que ela já está embaladinha, quando tá com aquele isopor, o que está embaixo é muito gente difícil nunca ver. vai ver. Agora, naquelas embalagens que são caixinhas plásticas, plásticas, né? transparentes, você pode visualizar, olhar a lateral e aí conseguir escolher melhor. Principalmente no caso do morango, se tiver com aquela aguinha já formando embaixo, descarta, não leva, né? Umidade, ela ajuda, né, a proliferação de fungos e aí o morango tem uma durabilidade bem pequena. Tá, depois da escolha, a fruta chegou em casa, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, eu posso já guardar higienizada essas frutas ou não? Não, o ideal é não higienizar antes, por quê? Porque ela diminui a durabilidade. Se você passa na água, tudo diminui a durabilidade da fruta. Também não devo ficar tirando cabinhos, folhinhas, nada disso? Não tirar a fruta também do cacho, né, a uva, no caso a uva, não tirar cabinho do morango, pedaço nenhum. O ideal é você armazenar a fruta num recipiente de vidro, de preferência, né? Tirar da Pode ser de embalagem plástico, original, então. Exatamente, tirar do isopor da embalagem original, do saco plástico e embalar. Você pode colocar, né? O ideal é uma embalagem para cada fruta. Tá. Então você coloca aqui dentro. E se eu tiver variedades diferentes de uva, posso guardar junto? Isso, pode guardar junto. Agora, Tá. o tipo de fruta, o ideal é separar. Tá. Então você guardou, fecha e põe na geladeira. Quanto tempo dura mais ou menos a uva na geladeira? A uva... Vai depender de como ela chegou, dependendo de como ela chegou. Agora, aquelas uvas, por exemplo, aquelas uvas mais durinhas, por exemplo, a uva Itália, elas têm uma durabilidade de uns 5 dias, até uns 6 dias. Agora, aquela Niágara, que é aquela roxinha, bem pequenininha, docinha, deliciosa. ela costuma murchar. Então, ela tem uma durabilidade, às vezes, de 2, 3 dias. E essa fruta é importante chegar e já ir pra geladeira? O importante é essas frutas chegarem e já irem pra geladeira. Inclusive, ameixa ou não? Exatamente. Você só não vai pra geladeira se ela estiver muito Durinha, dura. né? Agora, se ela tá um pouquinho molinha, você já põe na geladeira. Tá, e aí quando eu for consumir, o que eu tenho que fazer? O ideal, quando você vai consumir, por exemplo, a uva, você vai primeiro higienizar. Você vai higienizar ela como está. Então, aqui tem 1 litro de água, Tá. com 10 gotinhas de hipoclorito. Tá. E aí você pode deixar por 15 minutos. Caso você não tenha hipoclorito ou não queira comprar, você pode usar 2 colheres de sopa de vinagre. Ah, o vinagre substitui então esse Isso. produto? Essa higienização não tira agrotóxico. Não tira? Não. Então O não reduz, porque agrotóxico- o morango é um problema, né? Morango e uva também, Isso. fica muito presente A o questão do agrotóxico. agrotóxico, o ideal é comprar orgânicos, mas... Não tem nada que a gente possa fazer que reduza um pouco a carga de agrotóxico da Nesse fruta? caso do morango, da uva e da ameixa, é muito difícil, porque você não tem como tirar a casca, né? Você tira às vezes a pontinha, mas não diminui significativamente. E tá? como são Nesse frutas caso. muito delicadas, a quantidade de agrotóxico que se usa é muito grande, né? Isso, aí você vai deixar aqui as frutas por uns 15 minutos e aí depois é só consumir. 15 minutos. E depois que Isso. coloca na solução, eu não posso passar de novo na água corrente? Não, o ideal é passar na água corrente antes de colocar na solução. Antes de colocar.
tá? Tá, depois que tirou da solução, não passe na água de novo, Não. porque às vezes você pode contaminar, Isso, se contaminar vier alguma impureza novamente. através da então, água, passou né? na água corrente, põe aqui. Agora, as uvas, principalmente, a gente tem que ter um cuidado maior, sabe por quê, gente? Quem costuma, né, utilizar esse tipo de fruta no dia a dia, já percebeu isso. Só passar água não acaba com a sujeira dela, né? Porque às vezes a sujeirinha fica bem no meio, entre o galinho, e aí quando a gente vai ter contato, muitas pessoas comem a casca, outras não, apertam a uva e jogam a casca fora. Nesses dois casos, a gente vai ter contato com a sujeira que vem na mas fruta, nutricionalmente falando, você aproveita muitos nutrientes comendo a casca né? das frutas. Então, independente da variedade da fruta. Independente. Então, por exemplo, para você, às vezes as pessoas falam, tira a casca para diminuir agrotóxicos. Mas o benefício nutricional que a casca tem supera os malefícios dos agrotóxicos que têm sido melhor controlados hoje em dia. Então, eu nunca indico tirar a casca das frutas. Eu sempre acho melhor, nutricionalmente falando, consumir as frutas íntegras. Tá. Agora, por exemplo, o morango ficou aqui durante 15 minutos. É sempre 15 minutos o tempo, independente da fruta que a gente está higienizando. Ficou aqui. Então, a gente vai agora para o consumo. Na hora de consumir... Quer mudar de lugar comigo? Desculpa. Pode trocar aqui. Na hora de consumir, você tira o cabinho da fruta e aí ela tá própria para o consumo. E pode servir. Isso. Tá? Então é interessante cortar sempre um pedacinho a mais, assim, porque algumas pessoas vêm e fazem só isso aqui, ó. Não, sempre um pedacinho mais. Por quê? Isso. Porque mostra-se que a maioria parte dos agrotóxicos, eles ficam nessa região. Nas extremidades. Isso. Na pontinha e em cima. Isso. Então, assim, no caso, você pode cortar a tampinha dela. Entendi. Tá? Então, O tira ideal, sempre uma tampinha. isso, porque já sobra bastante coisa da fruta. No caso da ameixa, a mesma coisa. Caso tenha alguma parte amassadinha, manchadinha, batidinha, você só tirar a parte e aí você pode consumir. Nesse ponto, o ideal é consumir o morango imediatamente. Tá, cortou, já tem que consumir. Isso, não guardar de novo na geladeira, nem deixar para o dia seguinte. Porque ele começa um processo de oxidação, Começa o processo de oxidação e ele vai se deteriorando, então ele vai estragando aos poucos. E perde valor nutricional, né? Ele vai perdendo algumas vitaminas que em contato com o ar e com a luz, elas vão se perdendo aos poucos. Tá, ok. Bom, então a opção para você que vai higienizar as frutas tem que ser, nesse caso, antes, né, do consumo. Não pode chegar do mercado já higienizar tudo de uma vez e colocar na geladeira, porque senão você vai reduzir o tempo, a vida útil aí das frutas. Isso. Então você tem a opção, tanto com essa solução que a gente já acha pronta no supermercado, quanto com vinagre. A proporção, só lembrando, né, para as pessoas saberem fazer direitinho, são 10 gotas desse hipoclorito. Esse nome é uma coisa de louco, né? Não tem como a gente não enrolar a língua para falar. Hipoclorito de sódio, 10 gotas para cada litro de água, dependendo da quantidade de frutas que a gente vai higienizar. Isso. É uma quantidade de água que você vai utilizar, E o ideal, antes de pôr lá na solução de hipoclorito ou vinagre, é passar em água corrente e já tirar a maior parte da sujidade. Da sujeirinha antes, né? Isso. Tá. Ou então, 1 litro de água, se você não tem a solução, você usa o vinagre, que são 2 colheres das de sopa de vinagre, que ele também faz... Ele perde alguma coisa, o vinagre, em termos de higienização da fruta ou não? Olha, disse que o hipoclorito é mais eficiente, mas assim, o vinagre ele tem a mesma eficiência porque isso daí, como não tira agrotóxicos e é mais para limpar mesmo a maior parte da sujidade, o vinagre ele já faz um ótimo papel no que se pretende. Tá, né? bom. A gente vai falar de outras frutas logo mais, tá? Então vou deixar aqui aberto o convite para que você faça a sua pergunta, caso tenha aí surgido alguma dúvida durante o nosso bate-papo, pode mandar pra gente, tá? Revista da Cidade, @tvgazeta.com.br. Revista da Cidade, @tvgazeta.com.br. A Natália volta logo mais para falar de outras frutas pra gente também, tá bom? Obrigada, Natália. Até daqui a pouco, viu? Até daqui a pouco. É, muito bom a gente saber, né? Afinal... Bom, voltando aqui pra cozinha, a gente vai falar agora sobre outras frutas. Como é que você deve higienizar e armazenar, por exemplo, melancia, banana, abacaxi e mamão, que são as frutas que a gente trouxe agora aqui. Eu voltei também com a Natália Verutsky, que é nutricionista, e ela vai explicar pra gente. Vamos começar pelo mamão? Vamos. É uma fruta que também é delicada, né? De repente ela tá verde na fruteira, um dia de calor que passa, já acontece dela ficar madura de um dia pro outro, a gente não percebe. É uma fruta que a gente tem que estar sempre de olho, né? Sempre. Pra levar pra geladeira. O ideal é você comprar um mamão em etapas. Se você comprar uns 3, 4 mamões, o ideal é você comprar um muito verde, um mais ou menos verde, um madurando e um maduro. Pra usar no dia. Exatamente. Tá. Se você comprar todos no mesmo ponto, você vai ter que comer tudo num dia só. Tudo no mesmo dia. Senão vai perder, né? E na hora que ele começa a madurar, por exemplo, esses mamões aqui,
Eles são mamões que estão no ponto de consumo ou para ir para a geladeira. Como é que a gente sabe? Quando ele está, por exemplo, começando a ficar escuro nessa região, é porque ele já está na hora de ir para a geladeira, porque ele já está muito maduro. Tá. Então, é uma fruta que você não consome a casca, você não precisa higienizar ele por fora. O ideal na hora de você consumir é você pegar uma mão, tirar essa tampinha, né, dele. Se ele tem um machucadinho mais profundo, você tira até terminar. Cortar ele no meio e você extrair a semente apenas da parte que você vai comer. Então, você extrai toda a semente para o consumo. Tá. E a parte que você não vai consumir, caso você não consuma o mamão inteiro, as pessoas geralmente consomem meia fruta. Se você está comendo, você, seu marido, você e seu filho, de repente um come a mesma metade, o outro outra. Mas caso você queira guardar, o ideal é você armazenar dessa forma, num pratinho, viradinho, tá? Na geladeira. Ele dura até uns 2 dias. Não precisa passar o filme plástico em Não volta? precisa, não precisa. Olha que legal! Quando você vai passa... economizar o filme ainda, porque normalmente a gente faz o contrário, embrulha no filme e coloca em cima do prato. Eu não sou muito adepta dos plásticos, eu só uso em extrema necessidade. Quando você guarda assim na geladeira, você já está protegendo a maior parte da superfície que estaria exposta. E evita o uso do filme então, plástico. Então você não precisa usar tanto o filme plástico e ele não fica tão abafado, que o filme plástico não deixa a circulação, né, da refrigeração da geladeira e nem o saco plástico. Entendi. Então você guarda dessa forma dentro da geladeira. Agora uma dúvida que eu tenho. No caso do papai, a gente normalmente consome dessa forma. Corta a pontinha, corta ele ao meio e consome, né, a própria casca como se fosse o pratinho, né? Então a gente não vai ter contato aí da parte externa com a parte interna. No caso do mamão formosa, que às vezes a gente compra, corta, né, as fatias dele e descasca. Quando a gente está manipulando ele, tem contato com a casca, a nossa própria mão não pode contaminar a parte interna da fruta, caso a gente não tenha limpado a casca antes? Então, na verdade, se você, por exemplo, toda vez que você vai mexer em alimentos, você tem que lavar as mãos. Mas no caso assim, o que tá na casca, o que já veio do supermercado, se a fruta não estiver limpinha, eu tô manipulando ela e vou ter contato com a polpa, que é o que eu vou utilizar, não seria interessante que eu lavasse antes a casca para não contaminar? Geralmente essas frutas eu não faço porque você não vai ter contato nesse com caso, a parte sim. que você vai comer. Tá. Você vai raspar com a colher e vai comer com a colher, você não vai colocar a mão na fruta que você vai comer. Mas no caso do formosa, quando a gente vai cortar, é interessante limpar ele antes. O ideal, no formosa, o ideal é você cortar da mesma jeito que é cortado o abacaxi. Você também não entra em contato com a parte dele. Eu vou te mostrar. Então a mesma forma do formosa seria essa. Exatamente. Muitas pessoas preferem usar o mamão formosa, é né? nesse formato, tá? Então, da mesma forma que o abacaxi vai ser cortado e consumido e armazenado, você faz com mamão formosa. Tá bom, então vamos aprender. A gente passando para o abacaxi é uma fruta que você precisa escovar a casca antes mesmo de armazenar. Por exemplo, se você vai deixar ele na fruteira, não tem problema. Agora, se você vai botar ele na geladeira, o ideal é você armazenar porque ele entra em contato com outros alimentos dentro da geladeira e o abacaxi, ele tem uma tendência de atrair ratos. Então, já se encontrou xixi de rato em grande quantidade em volta da casca do abacaxi. Então aquelas pessoas, principalmente que usam a casca para fazer suco, o ideal é higienizar bem a casca do abacaxi. Tá. Então você não tira a coroa. Na hora de escolher o abacaxi, o ideal é que ele esteja amarelado, caso você queira um abacaxi maduro, o ideal é que ele esteja amarelado, né? Ele tem o aroma, né, peculiar esse tá perfumadíssimo, do abacaxi. Tá maravilhoso. E geralmente ele tá com essas partes da coroa, essas folhas, elas estão fáceis de tirar. Tá? Então você testa, ela sai com facilidade quando ele tá madurinho. Você sabe que esse truque eu já conhecia? Aconteceu uma coisa engraçada esses dias. Estava eu no mercado lá puxando folha de abacaxi. E veio uma pessoa pra mim, como é que você faz pra escolher abacaxi? Aí eu dei uma ensinadinha pra ela ali e foi ela ali puxando folha por folha. Mas aquele dia tava difícil de encontrar, viu? Eu dei uma volta no mercado, voltei, ela tava lá puxando folhinha geralmente, ainda. Mas esse é um truque bom pra saber se ele tá maduro, mas geralmente o aroma é o que manda também, né? É o ponto principal. Porque a coroa sendo menor cheiro. também, uma coroa pequena, também garante um abacaxi mais docinho ou não? Não. Não? Não. O tamanho da coroa depende do tipo de abacaxi. Tá. Então, abacaxi pérola, abacaxi, tem vários tipos de abacaxi, então depende do abacaxi. Mas a forma de você escolher para ver se está maduro ou não depende do tipo. Tá bom. Tá? Certo. Então, para você, caso ele esteja maduro, o ideal é deixar na geladeira. Mas não tire a coroa, nem tire pedaço algum da fruta antes de deixar na geladeira, para não expor a fruta ao oxigênio, a oxidação. Então, na hora de consumir,
ele já vai estar com a casca limpa, né? Antes de guardar, você tira a coroa do abacaxi. E aí você começa a consumir pela parte de baixo do abacaxi. Então você vai tirar a parte de baixo do abacaxi, né? Você elimina essa parte. E ele é consumido, por exemplo, a mamão formosa tá aqui. Você vai tirar como se fosse a bundinha também do mamão formosa da mesma forma. E aí você vai cortar ele em rodelas, tá? Então você cortou em rodela. Ó, eu não coloquei a mão no abacaxi, não coloquei a mão no mamão. Tô pondo na casca. Você vai colocar o mamão para consumo, e aí você pode tirar a casca com garfo e faca, né? Não precisa colocar a mão na fruta, do mamão na mesma forma. E na hora de consumir o mamão, você vai consumir também num pratinho. Então eu vou pegar um pratinho aqui, você vai guardar o mamão e o abacaxi dessa forma também na virado pra geladeira. baixo. Então o mamão você não vai colocar a mão na fruta que você vai consumir em nenhum momento. Tá. Então ele tá assim, ele vai ser armazenado aqui. E aí o abacaxi, você pode comer uma rodela por dia, né? Ou ele, se você quiser comer um dia sim, um dia não, ele tem durabilidade grande, sendo guardado dessa forma na geladeira. Vou levar aqui, né, o computador, porque afinal de contas pode ter pergunta para nossa querida nutricionista. Tudo bom? Tô de volta aqui na cozinha, porque ficaram algumas dicas pra gente dar ainda, não é, Natália? Vamos falar da banana? Como é que a gente pode conservar melhor a banana? Então, a banana vocês podem ver que tem umas... Essa daqui é um exemplo de bananas mais maduras, que elas têm que ser consumidas imediatamente, mesmo na geladeira. Elas vão escurecer rapidamente. Vão aguentar no máximo até o dia seguinte. Isso, até o dia seguinte. Então você pode fazer um doce de banana, ou pode comer uma banana amassada, ou uma vitamina, mas o ideal é consumir... Um bolo de banana. E não comprar a banana nesse ponto. Ah, né? tá. E a não ser que a receita peça, né? Banana extremamente madura. Extremamente madura. Tá. Agora, essa banana aqui, ela tá mais ideal para o consumo e para ter uma durabilidade maior. Você vê que o cabinho dela ainda tá verde, né? O ideal é não tirar a banana do cabinho, porque ela tem uma durabilidade maior. Tá. E a banana, mesmo na geladeira, ela continua escurecendo com uma velocidade grande. Então, o ideal mesmo é comprar a banana no ponto de ir consumindo ela, e comprar em pequena quantidade, cachinhos pequenos. Agora você não precisa mais comprar uma dúzia, você pode comprar... Montão, né? Ele pesa por quilo, então se você quiser comprar uma banana, você consegue. É verdade. Né? Agora, por que a banana a gente tem que colocar na fruteira separado das outras frutas? Então, porque a banana, ela... Em contato com as outras frutas, ela amadurece as outras frutas mais rapidamente e ela mesma. Ah, entendi. Então, se você tiver comprado um mamão bem verdão, coloca ele junto com a banana. Exatamente. É melhor deixar a banana separada numa fruteira só dela, num espaço só dela. Entendi. Tá? Porque ela, em contato com outras frutas, ela amadurece mais rápido. Fala um pouquinho da melancia, porque tá aí uma fruta que muitas vezes a gente compra como ela tá aqui, em pedaços já cortada. E aí eu preciso consumir rápido também? Eu tenho que ter intenção de consumir rápido a melancia é uma fruta que deve ser, quando compra, tem que ir pra geladeira também. Se você comprar ela sem o papel filme, como na feira, você tem que passar no papel filme e deixar ela na geladeira, né? Pra ser consumida. Quanto tempo ela dura na geladeira depois de aberta? Olha, o ideal é que você consuma em uns 2 dias. 2 dias no máximo? Isso. E como é que a gente começa a perceber que ela já não tá mais legal? Por exemplo, essa melancia mesmo, ó, essa parte aqui que já tá mais escurecida, por exemplo, você vê que ela... Aí, ó, assim, aí. Ó, tá vendo? Já tem uma parte aqui mais escurecida. Aqui, essas partes já estão muito mais maduras do que você pode ver nessa região aqui que tá mais esbranquecida. Então essa daqui eu teria que utilizar ainda hoje e desperdiçar e eliminar essas partes até amanhã aqui. Dá pra você utilizar guardando ela na geladeira. Dá pra segurar? Tá. Só que o ideal, por exemplo, quando você comprar ela já aberta, você tirar o papel filme, né? Então você tira o papel filme da melancia e, se possível, né? Para você consumir novamente, tirar o papel filme. A gente tem que tirar o plástico e depois passar um outro. Exatamente, você tem que passar um plástico novo e você tirar uma camada superficial da melancia. Então você tem que passar a faquinha. Ah, sempre tira essa camadinha que estava em ideal, contato porque com o você não plástico. sabe que faca que foi usada para entrar em contato com essa melancia que você já vai consumir diretamente. É verdade, tem E não razão. dá para lavar. Então muito você boa dica. tira, né, uma fatiazinha bem fininha e guarda ela num novo papel filme seu. Legal. Tá? Na Muito geladeira. bom. Ótimas dicas. Claro que a Natália vai voltar para dar outras dicas para você aqui direto da Revista da Cidade. Vou deixar o contato da Natália Verutsky, que é nutricionista, natalianutri.com. www.natalianutri.com. Muito legal, viu? Adorei a sua presença aqui. Obrigada. Até uma próxima, viu, Natália? Obrigada pelo Muito convite. Bom.